Eu nunca imaginei que o coração pudesse doer tanto em segundos. Entrei na sala e meus olhos caíram em algo que me deixou sem ar. Rafael, meu marido, sorrindo e segurando a mão da minha própria prima, Patrícia, como se aquele fosse o momento mais normal do mundo. Um frio percorreu minha espinha. A raiva subiu e lágrimas começaram a se formar. Como alguém tão próximo poderia me trair assim? Meu corpo queria gritar, mas minha mente me implorava para manter a calma, pelo menos por enquanto. Se você gosta de histórias intensas e cheias de reviravoltas como esta, corre lá no YouTube, no canal Caminhos Marcantes, e confere outros episódios emocionantes que vão prender sua atenção do início ao fim. Me chamo Letícia, e até aquele momento minha vida parecia perfeita. Casamento estável, família unida, até aquela noite fatídica. Tudo desmoronou em segundos, e eu me vi diante de uma traição que jamais poderia imaginar. O homem que eu amava e a mulher que eu considerava família estavam unidos contra mim. Minha mente girava em perguntas. Meu coração pulsava em raiva e incredulidade. Eu precisava de respostas. Precisava de justiça. E, acima de tudo, precisava manter minha dignidade. Aquele episódio não seria o fim da minha história. Seria o início de algo maior. E você, já passou por algo que te humilhou profundamente? Consegue sentir a dor e a indignação que me consumiam? Me conta nos comentários, enquanto seguimos essa história que vai te prender do começo ao fim. Eu entrei na sala com a expectativa de uma conversa normal, talvez um jantar tranquilo ou apenas alguns minutos de silêncio compartilhado. Mas o que encontrei fez meu coração parar de bater por um instante. Rafael estava ali, sorrindo e segurando a mão de Patrícia como se aquele fosse o gesto mais natural do mundo, e minha própria prima, a pessoa que eu confiava, estava completamente à vontade ao lado dele. Cada movimento deles parecia gritar traição, e a sensação de estar sendo traída por aqueles que eu amava me cortou como lâmina afiada. Meus olhos se encheram de lágrimas e minha respiração ficou irregular, mas eu me obriguei a controlar a raiva que ameaçava explodir naquele momento. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, percebi todos os detalhes que eu havia ignorado antes. O olhar cúmplice, os sorrisos contidos, as mensagens trocadas sem que eu percebesse. Cada lembrança que me vinha à mente parecia confirmar minha pior suspeita. Eles haviam planejado isso, e eu fui a última a saber. A humilhação me dominou, mas junto com ela veio uma chama de determinação que queimava dentro de mim. Eu não poderia me permitir desmoronar ali. Precisava pensar rápido. Precisava me manter firme para não dar a satisfação de me verem caída. Rafael tentou falar, suas palavras soando vazias e sem sentido, como se qualquer explicação pudesse apagar o que meus olhos estavam testemunhando. Eu ouvi, mas não escutei. Minha mente estava completamente tomada pelo choque e pela indignação. Patrícia, por outro lado, manteve aquele sorriso arrogante, sem perceber que cada gesto seu só aumentava minha raiva e fortalecia a certeza de que eu teria minha revanche. Eu sabia que não podia reagir de forma impulsiva, precisava de estratégia, mas naquele momento tudo o que eu queria era gritar, chorar e quebrar o silêncio que me sufocava. Tentei sair da sala, mas a tensão emocional me paralisou por alguns segundos. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, e a realidade de que minha própria família havia me traído me esmagava com força. Sentia a necessidade de me afastar e respirar, de me recompor, mas também de observar cada detalhe, cada reação deles, cada pequena falha que pudesse me dar vantagem no momento certo. A humilhação era intensa, mas a determinação começava a se instalar, preparando o terreno para o que viria. Enquanto me sentava em silêncio, recordei cada sinal que eu havia ignorado nos últimos meses, cada mensagem suspeita, cada comportamento estranho que eu tentei justificar. Tudo se encaixava agora como peças de um quebra-cabeça macabro. Sentia uma mistura de dor e clareza, e a certeza de que não poderia permitir que aquele episódio definisse quem eu era. Eu precisava de um plano, e esse plano deveria ser infalível. A primeira reação de Rafael ao me ver parada ali foi de surpresa, como se ele não esperasse que eu tivesse presenciado aquilo. Patrícia, no entanto, continuava confiante, e seu sorriso debochado era quase um desafio. Naquele momento, compreendi que eles acreditavam ter me quebrado emocionalmente, mas eu percebi que a fraqueza que eles esperavam encontrar era apenas o combustível para minha vingança. Cada segundo que passava consolidava minha determinação. Eu não seria mais a vítima.
e eles descobriram da pior forma possível que haviam mexido com a pessoa errada. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, lembrei-me de um telefonema que recebi naquela manhã, um contato inesperado que poderia ser uma oportunidade para manter minha sanidade e obter apoio estratégico. Era um pequeno respiro no caos, mas suficiente para me lembrar de que eu não estava sozinha, de que havia aliados que poderiam me ajudar a virar a situação a meu favor. Cada detalhe começava a se encaixar, e a ideia de uma revelação pública começava a surgir na minha mente. Os minutos seguintes foram um turbilhão de emoções: raiva, tristeza, indignação e, principalmente, uma clareza fria que me indicava que era hora de agir. Eu precisava manter a calma diante deles, observar cada passo, cada reação, e preparar o terreno para minha vitória. A humilhação havia sido intensa, mas a sensação de impotência desaparecia aos poucos, dando lugar a uma determinação silenciosa, quase letal. Eles acreditavam que me tinham derrotado, mas mal sabiam que minha estratégia já estava em andamento. Enquanto me afastava da sala para me recompor, percebi que cada gesto meu, cada olhar, seria observado e interpretado como sinal de fraqueza ou confusão. Precisava transformar cada momento de dor em combustível para minha vingança. A raiva fervia dentro de mim, mas ao mesmo tempo, um plano meticuloso se formava na minha mente. A hora de revelar a verdade para todos, de expor a traição e mostrar quem realmente mandava, estava se aproximando rapidamente. Eles acreditavam que haviam me humilhado de forma irreversível, mas aquela noite seria apenas o começo da minha virada. Eu estava determinada a transformar cada lágrima e cada segundo de dor em uma vitória épica. E mal sabiam que a verdadeira Letícia, a mulher que ninguém ousaria subestimar, estava apenas despertando. O próximo movimento seria decisivo, e tudo estava prestes a mudar. Depois do choque inicial, sentei-me sozinha no quarto, respirando profundamente enquanto cada detalhe daquela noite se repetia na minha mente, como um filme cruel que eu não podia pausar. A raiva ainda ardia intensamente, mas junto com ela surgiu uma clareza surpreendente. Eu não seria a vítima que eles esperavam. Rafael e Patrícia acreditavam que haviam me destruído, mas não sabiam que eu era capaz de transformar aquela humilhação em algo ainda maior. Comecei a pensar em cada passo, em cada situação social em que poderíamos nos cruzar, em como poderia usar a própria arrogância deles contra eles mesmos. A sensação de impotência se dissipava lentamente, dando lugar a uma determinação silenciosa, fria, quase letal, e uma ideia começou a se formar na minha mente. A revelação pública seria apenas o primeiro passo da minha vitória. Enquanto planejava, percebi que cada gesto deles nos próximos dias seria uma oportunidade para descobrir fraquezas e coletar provas que confirmassem a traição sem sombra de dúvida. Observava mentalmente cada encontro, cada olhar trocado, cada palavra suspeita que Patrícia soltava sem perceber que eu estava atenta. Rafael, sempre tão seguro de si, também começava a mostrar pequenos sinais de insegurança, como se uma parte dele suspeitasse que eu havia percebido mais do que eles imaginavam. Era uma dança perigosa, mas cada detalhe que eu registrava mentalmente aumentava minha confiança de que o poder estava começando a mudar de lado. Eu precisava de paciência, precisão e timing perfeito, porque qualquer erro poderia arruinar tudo. Nos dias seguintes, minha rotina se tornou quase militar. Analisar cada mensagem, observar cada comportamento, criar estratégias discretas para expor a traição sem me colocar em risco. Contei com a ajuda de amigos próximos, pessoas de confiança que poderiam confirmar pequenas inconsistências e me fornecer informações que Rafael e Patrícia jamais imaginariam que eu conseguiria obter. Cada dia era uma aula de paciência e vigilância, e a raiva que me consumia começou a se transformar em combustível para a minha vitória. Eu podia sentir a tensão crescendo e a expectativa da revelação pública se tornando cada vez mais palpável. A sensação de que o momento certo se aproximava me deixava ansiosa, mas também confiante de que nada poderia me deter. Enquanto planejava, comecei a refletir sobre a imagem que eu queria transmitir no momento da vingança. Não seria apenas sobre expor a traição, seria sobre mostrar quem eu realmente era. Uma mulher que não se deixa humilhar, que transforma a dor em força e que conquista sua própria justiça.
Cada detalhe da minha vida seria parte da narrativa que eu iria revelar. Meu sucesso pessoal, minhas conquistas silenciosas, tudo que Rafael e Patrícia menosprezaram, mas que agora serviriam para destacar minha superioridade diante de todos. Eu podia sentir o sabor da vitória antecipadamente, e a ideia de vê-los sem palavras, chocados diante da minha força, era uma sensação que me preenchia de energia. A tensão aumentava a cada dia, e eu percebia que a impaciência poderia ser minha maior inimiga. Precisava esperar o momento certo, mas cada interação com Rafael e Patrícia era um lembrete constante de que eles não deveriam ter me subestimado. Cada comentário, cada gesto, cada olhar deles alimentava minha determinação de que minha revelação seria perfeita, impactante e memorável. A sensação de poder começava a crescer dentro de mim, e a certeza de que eu dominaria aquele jogo psicológico me deixava ansiosa para colocar tudo em prática. Enquanto organizava minha estratégia, percebi que parte da vingança precisava ser sutil, quase invisível, mas igualmente eficaz. Cada passo que eu daria seria calculado. Cada reação deles cuidadosamente observada e manipulada sem que percebessem. Patrícia continuava a agir com arrogância, sem perceber que eu havia transformado sua própria confiança em uma arma contra ela. Rafael, por sua vez, começava a demonstrar pequenas fissuras, e eu sabia que a hora de agir se aproximava. O plano não era apenas expor a traição, era reverter totalmente a narrativa e mostrar que ninguém mexe com Letícia impunemente. Nos dias que se seguiram, cada interação social se tornou uma oportunidade para testar limites e preparar terreno. Eu observava cada gesto, cada palavra, cada movimento, construindo mentalmente o momento da revelação pública. A expectativa me consumia, mas também me motivava a manter a calma e a paciência, porque eu sabia que a vitória perfeita exigiria timing impecável. A humilhação que eu havia sentido antes agora servia como combustível, e a certeza de que o momento decisivo se aproximava me deixava alerta a cada detalhe que poderia ser relevante. Enquanto me preparava para agir, uma mistura de ansiedade e empolgação me dominava. Eu sabia que o momento de revelar a verdade para todos estava próximo, e a sensação de poder era quase intoxicante. Cada detalhe estava sendo planejado com precisão. Palavras, expressões, reações. Tudo deveria contribuir para o impacto máximo. Eu podia imaginar os olhares de choque e incredulidade de Rafael e Patrícia, e isso me dava força para continuar, para não vacilar e garantir que minha vitória seria completa e memorável. Finalmente, percebi que cada segundo de espera, cada detalhe observado, cada informação reunida, me aproximava da minha chance de virar o jogo. A paciência, a estratégia e a determinação agora eram minhas aliadas mais valiosas, e eu sabia que quando chegasse o momento certo, nada nem ninguém poderia impedir que a verdade fosse revelada de forma épica. A sensação de poder, que antes parecia distante, agora pulsava dentro de mim, e a expectativa da reação de todos só aumentava minha confiança de que minha vitória seria completa. O plano estava pronto, e a hora de agir se aproximava com intensidade. Cada detalhe da minha preparação, cada estratégia meticulosamente planejada, estava prestes a entrar em ação, e eu sabia que Rafael e Patrícia jamais imaginariam o que estava por vir. A revelação pública não seria apenas um momento de justiça, seria a confirmação de que Letícia não se deixa humilhar impunemente, e que qualquer tentativa de me subestimar seria castigada de forma memorável. O suspense crescia, e a sensação de que minha vitória se aproximava me fazia sentir viva como nunca antes. O dia finalmente chegou. Eu podia sentir a adrenalina percorrendo minhas veias enquanto caminhava em direção ao salão onde todos estariam reunidos. Cada passo mais pesado de antecipação e cada olhar que eu lançava ao redor me lembrava que aquele era o momento pelo qual eu havia esperado semanas. O ambiente estava cheio de convidados que não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Risos, conversas e música ecoavam pelo espaço, mas eu só conseguia ouvir a batida do meu próprio coração. Cada detalhe da minha aparência, cada gesto que eu faria, estava calculado para transmitir confiança e dignidade, porque eu sabia que minha maior arma naquele instante era o poder do choque e da revelação inesperada. Enquanto passava por rostos conhecidos,
Observei os olhares de Rafael e Patrícia, suas expressões ainda despreparadas para o que estava por vir, e senti uma onda de satisfação silenciosa percorrer meu corpo. Ao me aproximar do centro da atenção, respirei fundo, e mentalmente revisei cada palavra que iria dizer. Eu precisava ser clara, impactante e memorável, sem dar margem para que eles desviassem a atenção. Aquele era o instante de transformar toda a humilhação sofrida em triunfo absoluto. Minha voz começou firme, e enquanto todos os olhares se voltavam para mim, senti a tensão no ar crescer de forma quase palpável. Patrícia, com sua arrogância característica, parecia pronta para me interromper, mas algo nela indicava que ela ainda não sabia o que eu estava prestes a revelar. Rafael, por outro lado, começou a perceber a seriedade no meu tom, e uma sombra de medo atravessou seus olhos. Um aviso silencioso de que ele não poderia mais controlar a narrativa. Enquanto eu falava, cada palavra cuidadosamente escolhida, percebi sorrisos e sussurros se espalhando pela sala. Eu estava expondo não apenas a traição, mas também evidenciando todas as pequenas humilhações que me tentaram destruir. A reação era instantânea. Alguns olhares de choque, mãos cobrindo bocas e um silêncio pesado que denunciava que ninguém esperava aquela reviravolta. Eu podia sentir o coração disparado de Patrícia e a expressão de Rafael transformando-se em pânico contido. A cada frase que eu pronunciava, o poder mudava de mãos, e eu finalmente sentia que minha paciência e planejamento estavam se concretizando de forma perfeita. A energia do ambiente mudou, e pela primeira vez eu me senti no controle absoluto da situação. No meio daquela tensão, quase sem perceber, lancei um olhar sutil para a câmera que havia gravado discretamente o evento, um registro que mais tarde poderia mostrar ao mundo, garantindo que a história de humilhação se transformasse em vitória pública. O ápice se aproximava, e a tensão atingia seu pico. Eu comecei a revelar detalhes que ninguém esperava. Pequenas provas, mensagens, atitudes de Patrícia que ela julgava que jamais seriam descobertas, e a indiferença de Rafael que acabou traindo-o de forma irrevogável. O choque no rosto deles era evidente, e eu podia sentir cada segundo daquele momento gravando-se na memória de todos. A sensação de poder absoluto crescia dentro de mim, e a plateia, antes entretida com conversas triviais, agora estava hipnotizada, absorvendo cada palavra que saía da minha boca com uma mistura de incredulidade e admiração. Enquanto os olhares se fixavam em mim, comecei a desenhar a narrativa do meu sucesso pessoal, minha resiliência, minha independência conquistada apesar de tudo. Eu não precisava gritar, não precisava implorar por atenção. Minha postura, meu tom de voz, cada gesto calculado transmitia força e domínio. Patrícia começou a perceber que não havia como contestar, que a verdade agora estava escancarada diante de todos. E Rafael se encolheu, percebendo que eu não era mais a mulher subestimada que ele conhecia. Era a reviravolta completa, e a sensação de justiça invadia cada parte do meu corpo. No entanto, mesmo com a revelação consumando-se, eu sabia que ainda havia mais a ser feito. Cada reação, cada comentário dos presentes seria observado, analisado e transformado em vantagem. A vingança não se limitava àquele momento. Ela continuaria a ecoar em todos os encontros futuros. Cada olhar, cada gesto, reforçando minha supremacia sobre quem ousou me humilhar. A plateia, ainda processando o choque, começava a sussurrar entre si, mas a força da narrativa que eu construíra era inegável, e eu sentia que nada poderia desfazer o impacto que causara. Enquanto saía do centro da atenção, respirando com a adrenalina ainda em alta, percebi que cada passo estava pavimentando meu caminho para uma vitória duradoura. Rafael e Patrícia estavam paralisados, incapazes de reagir, e eu finalmente podia me permitir um sorriso discreto, sabendo que minha estratégia funcionara perfeitamente. O momento épico de revelação pública havia acontecido exatamente como eu planejei, e eu sentia que finalmente tinha recuperado não apenas meu poder, mas também meu orgulho, minha confiança e minha dignidade. A sensação de triunfo ainda pulsava em mim quando percebi olhares de aprovação e curiosidade de amigos e familiares. E mesmo com a adrenalina diminuindo, sabia que aquela vitória marcaria todos de forma inesquecível. Era a prova de que paciência, estratégia e inteligência emocional podem transformar qualquer humilhação em triunfo absoluto, e que mesmo nas situações mais dolorosas, existe sempre uma oportunidade de virar o jogo
e mostrar quem realmente manda. O dia seguinte trouxe uma sensação estranha de calma, mas eu sabia que a tempestade ainda estava longe de passar. Enquanto meus amigos e familiares comentavam e compartilhavam discretamente o que haviam presenciado na revelação pública, eu me sentia mais leve, porém consciente de que Rafael e Patrícia agora estavam em um território completamente desconhecido e vulnerável. Cada mensagem recebida, cada ligação ou comentário nas redes sociais, me mostrava que a humilhação pública havia ecoado muito além do salão. A reputação deles começava a desmoronar, e eu podia perceber, através de pequenos gestos e olhares captados por terceiros, o medo e a raiva silenciosa consumindo-os. Sentia uma satisfação silenciosa, mas não era apenas vingança, era justiça. A sensação de que a verdade e meu mérito finalmente prevaleciam sobre a traição e o engano. Enquanto caminhava pelo bairro no dia seguinte, observei olhares curiosos das pessoas que haviam ouvido ou visto notícias sobre o evento. Alguns cochichavam, outros apenas lançavam sorrisos encorajando-me, e cada gesto reforçava que minha estratégia havia sido eficaz. Rafael, que antes se vangloriava de sua arrogância, agora parecia menor do que nunca em cada mensagem que recebia de conhecidos ou colegas, e Patrícia, sempre tão confiante e desdenhosa, começava a perceber que seu poder sobre mim havia desaparecido de forma irreversível. A sensação de impotência deles, mesmo que silenciosa, era minha maior recompensa. Eu podia senti-la, como se fosse um pulso de energia emanando de cada interação social que acontecia ao meu redor. No entanto, não bastava apenas que eles percebessem a derrota. Eu precisava mostrar meu sucesso pessoal de forma tangível. Investi ainda mais em minha carreira, cuidei da minha imagem, conquistei novos projetos e amigos, e a cada conquista, o impacto sobre Rafael e Patrícia se tornava mais evidente. As pequenas vitórias cotidianas transformavam-se em grandes sinais de poder e independência, e cada comentário ou gesto de surpresa que recebia de conhecidos ou colegas reforçava que minha vida estava seguindo um caminho de ascensão, enquanto a deles parecia presa a um ciclo de arrependimento e vergonha. Mesmo com todo esse sucesso, percebi que o poder da revelação pública ainda não havia sido completamente absorvido por todos. Alguns amigos e conhecidos se aproximavam, compartilhando histórias paralelas ou lembranças antigas que davam mais força à minha narrativa. Era fascinante observar como pequenas ações podem ter repercussões enormes quando alinhadas à paciência, inteligência emocional e estratégia. Cada conversa que eu mantinha, cada gesto de empatia ou reconhecimento recebido não apenas fortalecia minha imagem, mas também servia como lembrete silencioso para aqueles que haviam tentado me humilhar, que eu agora detinha o controle absoluto da situação. Enquanto isso, Rafael tentava reconstruir sua reputação de forma desesperada, enviando mensagens que buscavam justificativas ou desculpas, mas cada tentativa apenas reforçava minha posição. Patrícia, por sua vez, adotava uma postura de aparente indiferença, mas seus olhares e comentários traíam a ansiedade e o arrependimento que ela tentava esconder. Eu observava tudo de forma estratégica, calculando cada interação, sabendo que a paciência e a consistência seriam minhas maiores aliadas para consolidar a vitória definitiva. Cada movimento deles era um lembrete de que a verdade e o mérito sempre encontram uma forma de se destacar, mesmo quando o engano parece temporariamente triunfar. No meio desse turbilhão de emoções, recebi um convite inesperado para participar de um evento social importante e percebi que minha presença seria observada por pessoas influentes, aquelas que poderiam abrir portas e criar oportunidades. Eu aceitei, não apenas como uma conquista pessoal, mas como uma forma de mostrar que minha trajetória não seria definida pelos erros ou maldade de outros, mas pelo meu próprio esforço e coragem. A presença de Rafael e Patrícia em espaços públicos se tornava cada vez mais desconfortável, pois cada sorriso ou gesto meu, cada reconhecimento recebido de terceiros, era uma lembrança silenciosa de sua humilhação anterior. No entanto, a sensação de vitória ainda precisava ser complementada com um toque de justiça social e pessoal. Eu sabia que, para consolidar meu triunfo, precisava mostrar que não se tratava apenas de vingança, mas de uma transformação completa. Minha vida agora estava pautada pela independência, pelo reconhecimento e pelo respeito que sempre mereci, enquanto eles enfrentavam as consequências de suas escolhas. Cada dia que passava era uma prova de que a paciência,
O planejamento e a força interior eram armas muito mais poderosas do que qualquer gesto impulsivo de retaliação. Enquanto caminhava pelos corredores de mais uma reunião importante, percebi olhares que antes haviam ignorado minha presença agora voltarem-se para mim com admiração. Rafael tentava manter a postura, mas seus gestos traíam nervosismo. E Patrícia, sempre tão segura de si, agora parecia pequena, como se estivesse tentando se esconder das consequências que não podia controlar. Eu sentia uma satisfação silenciosa, mas imensa, por saber que a vitória era completa, não apenas pela exposição, mas pelo caminho de crescimento que havia trilhado e que continuaria a trilhar. O capítulo chegava a seu ápice, e eu sabia que a narrativa ainda guardava surpresas. Pequenas ações e conquistas diárias começavam a criar um efeito dominó, mostrando que a humilhação deles não era apenas momentânea, mas simbólica do quanto a verdade e o mérito podem se sobrepor à falsidade. A sensação de poder absoluto, mesclada à certeza de que minhas escolhas estavam transformando minha vida, fazia-me perceber que cada passo calculado, cada gesto estratégico, era parte de um plano maior que consolidaria meu sucesso pessoal e social. O grande dia chegou, e com ele uma mistura de ansiedade e empolgação que percorria cada fibra do meu corpo. Eu sabia que todas as estratégias, todas as paciências e cada detalhe minucioso planejado ao longo das últimas semanas culminariam naquele momento, e sentia uma força interior que me impulsionava a encarar Rafael e Patrícia, com a serenidade de quem sabe que a verdade não pode ser escondida. Caminhando pelo local do evento, percebi olhares de curiosidade e expectativa, não apenas de conhecidos, mas de pessoas que haviam ouvido ou lido sobre minha história, e isso me deu uma sensação de empoderamento imensa. Cada sorriso, cada gesto de reconhecimento silencioso, era uma confirmação de que minha trajetória havia se transformado em inspiração, e que a humilhação de quem tentou me derrubar agora reverberava como uma lição inevitável de justiça. Ao me aproximar do palco, senti a presença de Rafael, que tentava manter a postura, mas cuja expressão denunciava nervosismo e frustração. Ele sabia, assim como Patrícia, que suas ações haviam sido expostas, e que não havia como escapar do julgamento social que eu agora orquestrava com inteligência e firmeza. Patrícia mantinha um sorriso forçado, tentando ocultar o arrependimento e a vergonha que a consumiam, mas cada passo dela parecia hesitante. Cada gesto parecia cuidadosamente calculado para não revelar o pânico interior. A sensação de poder absoluto me envolvia, mas não era apenas vingança. Era uma vitória estratégica, construída com paciência, coragem e a determinação de mostrar que a verdade sempre encontra uma forma de prevalecer, mesmo quando o engano parecia triunfar temporariamente. Quando subi ao palco, senti os olhares de todos fixos em mim, e com uma voz firme e segura, comecei a relatar minha trajetória de superação, a exposição da traição e, sobretudo, como transformei a dor em força e conquistas tangíveis. Cada palavra era medida, cada pausa criada para gerar tensão, e cada gesto enfatizava que eu havia saído vitoriosa, não apenas emocionalmente, mas socialmente, conquistando respeito, admiração e reconhecimento. As reações da plateia confirmavam que minha estratégia havia funcionado. Sussurros, olhares surpresos e aplausos silenciosos ecoavam como prova de que Rafael e Patrícia não tinham mais controle algum sobre a narrativa, e que minhas ações transformavam a dor em inspiração para todos ao redor. O ápice da situação aconteceu quando, de forma sutil, deixei que a plateia percebesse que Rafael e Patrícia estavam presentes, tentando disfarçar constrangimento e desconforto. A tensão tornou-se palpável. Cada olhar trocado era carregado de história e de memória das humilhações que eles haviam causado. E isso transformou o ambiente em um espaço de justiça silenciosa, onde o poder da verdade se manifestava de forma contundente. Eu podia sentir o impacto de cada reação, e enquanto narrava minha trajetória, percebi que minha própria transformação era visível. Confiança, autonomia e uma aura de liderança natural emanavam de cada gesto e palavra, deixando claro para todos que, finalmente, eu havia assumido meu lugar de protagonismo na minha própria vida. Após o evento, recebi cumprimentos de amigos, conhecidos
e até de estranhos que haviam acompanhado a história através das redes sociais. Cada palavra de reconhecimento era uma prova de que minha narrativa tinha alcançado não apenas Rafael e Patrícia, mas todos aqueles que precisavam compreender que a justiça emocional e social pode ser silenciosa, mas é profundamente impactante. A sensação de vitória não era apenas sobre eles, mas sobre cada desafio, cada dúvida interna e cada tentativa de me desestabilizar. Eu havia me tornado a autora da minha própria história. E isso era indestrutível. Enquanto caminhava pelos corredores, percebi pequenos gestos de reconhecimento de pessoas influentes, que entendiam que minha presença não era casual, mas o resultado de uma trajetória de força e determinação. Rafael tentava disfarçar. Patrícia parecia encolher-se diante da realidade. E eu sentia que, finalmente, o ciclo havia se completado. A humilhação dele se transformara em aprendizado, a dor em crescimento, e minha vida agora seguia um caminho de independência, respeito e sucesso que ninguém poderia mais contestar. Cada vitória cotidiana, cada gesto de reconhecimento social e profissional reforçava que o poder da verdade e da resiliência é mais forte do que qualquer traição ou mentira. No fim do dia, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, percebi que a história ainda carregava lições para quem me acompanhava. A importância de manter a integridade, de transformar dor em força e de agir com inteligência emocional, mesmo diante de injustiças profundas. A sensação de completude não era apenas pessoal, mas uma mensagem clara para todos. A vida recompensa aqueles que persistem, planejam e têm coragem de mostrar sua verdade, mesmo quando o mundo parece conspirar contra eles. Finalmente, ao encerrar o dia, senti uma paz profunda, sabendo que a justiça emocional estava completa, minha trajetória consolidada e que Rafael e Patrícia jamais subestimariam a força de alguém que transformou dor em vitória. A história de humilhação, traição e superação tinha chegado ao seu ápice, e eu sabia que o legado daquela experiência não apenas me definiria, mas inspiraria todos que desejassem transformar sofrimento em poder pessoal, independência e triunfo. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebi que a verdadeira vitória não estava apenas em mostrar quem realmente mandava ou expor a traição de Rafael e Patrícia, mas em cada passo que dei para reconstruir minha confiança, minha autoestima e minha vida. Aprendi que a dor pode ser transformada em força e que a justiça emocional não depende da vingança, mas da capacidade de permanecer íntegro e resiliente diante de injustiças profundas. Cada olhar, cada comentário, cada gesto de reconhecimento que recebi ao longo dessa jornada tornou evidente que meu crescimento pessoal superava qualquer humilhação sofrida. Mais do que conquistar respeito, conquistei liberdade. A liberdade de ser protagonista da minha própria história, de escolher minhas ações com inteligência e coragem, e de transformar desafios em oportunidades de aprendizado e empoderamento. Rafael e Patrícia representaram obstáculos, mas também serviram como catalisadores para a minha evolução. E no fim, quem realmente saiu vencedora fui eu, não por ódio ou vingança, mas pela força da verdade, da justiça e da superação. E para você que está ouvindo aqui pelo podcast, lembre-se, cada dificuldade pode se tornar combustível para o seu sucesso. Se quiser ver todos os detalhes dessa história, com imagens e emoções ainda mais intensas, confira o vídeo completo no canal Caminhos Marcantes. Você vai se surpreender com cada momento que mudou minha vida para sempre.